Paz e graça, pessoal. Hoje nós vamos criar um esboço de pregação para campanhas, né? Muitas igrejas do Brasil têm campanhas de libertação e hoje nós escolhemos esse tema aqui. Eu acredito que sempre nas quartas-feiras eu vou soltar um esboço de pregação para você que vai pregar em campanha. Campanha da família, campanha de libertação, vários tipos de campanha que existem e que tem nas nossas igrejas, na quarta ou na quinta-feira. Amém? E já que o tema é campanha de libertação, no esboço de pregação de hoje, nós vamos tratar nada mais, nada menos que a maior libertação, aliás, a segunda maior libertação que tem na Bíblia. A maior libertação é a libertação do pecado, promovida através de Jesus Cristo, e a segunda maior libertação é do povo hebreu das garras do povo do Egito. É essa libertação que nós vamos trazer nesse esboço de pregação logo após a vinheta. Irmãos, diferente dos outros esboços de pregação que nós já construímos aqui, dessa vez eu não vou trazer contextualização, porque eu acredito que todos os irmãos conhecem essa passagem de cor e salteada. Então vamos direto para os tópicos para economizar tempo. Amém? E onde está a passagem bíblica da libertação do povo do Egito? Está lá no livro de Êxodo, capítulo de número 2, versículo de número 23, e seguintes. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. Esse aqui é o texto que nós vamos colocar no nosso esboço de pregação. Eu estou aqui na plataforma do Meu Chamado. Se você não conhece ainda, ela é excelente para pessoas que querem pregar melhor, porque aqui você vai clicando nos tópicos, vai mostrando aqui do lado direito o que é para ser feito. Por exemplo, aqui na fonte lá, aqui você deve informar qual é a passagem bíblica mais importante para a pregação que você está criando. Então é como se fosse um tutor aí de pregações que está ao seu lado para te auxiliar. Amém? Então com a fonte lá, Êxodo, capítulo 2, versículo 23 até o 25. Essa questão aqui do grande problema, que Deus quer falar, chamada para ação, eu vou pular, porque demora um pouco para poder explicar para vocês. Se vocês quiserem saber mais, recomendo muito vocês fazerem o curso do Sermão Envolvente. O link está aqui na descrição da Bíblia se você quer se tornar um pregador exímio, mesmo assim, com um curso que é realmente passo a passo. Segura na sua mão e te faz ir para frente. Essa plataforma é todinha baseada nesse curso de pregação Sermão Envolvente. Amém? Também vamos pular aqui o time da atenção e vamos direto para a introdução. Irmãos, introdução e contexto são coisas diferentes. O contexto é quem são as pessoas, quem são os personagens, aonde que a sua história se passa. Só que a introdução, ela não deve ter só essa informação, ela deve caminhar para o centro, o ponto central da sua pregação. Então essa parte aqui do contexto eu nem vou escrever, eu vou gerar ele aqui por inteligência artificial, bastando clicar nesse botão aqui, e a inteligência artificial vai gerar o contexto dessa pregação automaticamente para nós. Isso facilita muito. Eu já conheço bem essa pregação, você também conhece, então vai ser apenas um recurso. Olha o que a inteligência artificial colocou para nós aqui. A passagem bíblica de Gênesis foi escrita durante o período do Antigo Testamento, quando os filhos de Israel estavam sob a servidão do Egito. Esta passagem relata a resistência dos israelitas à servidão, pois eles gemiam e clamavam por liberdade. Esta resistência foi liderada por Moisés, que foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel da servidão. Moisés liderou o povo de Israel em sua jornada para a Terra Prometida, onde eles finalmente encontraram a liberdade. Esta passagem bíblica é um testemunho de fé e da resistência dos israelitas, que clamaram por liberdade, mesmo quando estavam sob escravidão. Então ele trouxe uma contextualização aqui muito adequada, muito perfeita com o tema da nossa pregação de hoje. Amém? Então, já que esse é o contexto que nós estamos construindo a nossa pregação, o que a gente pode colocar aqui na introdução para que os ouvintes consigam entender aonde a pregação está situada? Primeira coisa é mostrar que o povo, eles não nasceram escravos, eles se tornaram escravos. E quando é que isso acontece? Antes de tudo, temos que dizer que a família de José vai para o Egito, né? Lembra lá que José foi vendido por seus irmãos, depois foi para o Egito, se tornou governador do Egito, depois trouxe a sua família? Temos que trazer esse contexto. Depois disso, o que eu preciso trazer para que as pessoas entendam aonde que essa pregação se passa? Eu preciso falar que no Egito eles foram se multiplicando. Enquanto os faraós eram favoráveis ao povo hebreu, eles tinham vida confortável na terra do Egito. Depois veio o faraó que não se lembrou mais do povo hebreu e começou a colocar castigo sobre eles, porque eles já eram muitas pessoas. Eles chegaram na terra do Egito com cerca de 70 pessoas e saíram de lá entre 2 a 3 milhões de pessoas. Então eu preciso explicar isso para os nossos ouvintes também. Olha como que ficou aqui. A multiplicação dos judeus de 70, que está lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 22, para cerca de 3 milhões de pessoas, que está lá em Êxodo 12, 37.
Mateus, a Bíblia não fala 3 milhões de pessoas. O que a Bíblia fala? Bom, a Bíblia fala que saíram 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então, se tinham 600 mil homens, existia mais ou menos 600 mil mulheres. Só aí dá 1,2 milhões de pessoas. E contando que cada casal tinha aproximadamente 3 filhos, nós chegamos a esse número aqui de 3 milhões de pessoas. Só que nem todo casal já estava casado, nem todo mundo tinha marido, etc, etc. Então, um cálculo razoável é ter entre 2 e 3 milhões de pessoas. Essa plataforma é interessante também porque você pode, por exemplo, aqui, ó, pedir ajuda para a inteligência artificial. Eu posso perguntar para ela aqui, ó, quantas pessoas saíram da terra do Egito aproximadamente? Digamos que você não tenha feito um curso de teologia, não saiba direito as informações bíblicas, ela te ajuda nesse aí, ó. A Bíblia menciona que 600 mil homens saíram do Egito, sem contar mulheres e crianças. É exatamente isso que eu tinha contado para vocês. Amém? Você pode fazer perguntas para ela aqui que ela te ajuda demais na hora de criar a sua pregação. Beleza, então nós já situamos os nossos ouvintes que os filhos de Jacó, né, no caso José, foi para o Egito, levou cerca de 70 pessoas, lá eles se multiplicaram e então chegou o momento que os reis temeram demais o povo hebreu e começaram a infligir castigos severos nesse povo. Então aqui termina a nossa introdução para que a gente possa entrar, enfim, no tema que é libertação e clamor. Então o que eu posso colocar aqui? Posso colocar simplesmente isso, ó, a morte do rei e o início da escravidão. Tá perfeito. Irmãos, o sermão envolvente usa uma técnica de preparação para o desenvolvimento, que funciona para as pessoas entenderem realmente o cerne da pregação, aonde que se concentra a pregação. E como que nós podemos desenvolver isso? Antes dos reis se esquecerem de José, os judeus tinham uma vida confortável, uma vida estável. Eles nem se preocuparam de ir embora, de voltar para a terra de Canaã, porque onde eles estavam vivendo estava tudo bem. Sendo que ali não era a terra prometida deles. Eles deveriam ter regressado para Canaã. Todavia, por conta do conforto que eles estavam tendo no Egito, eles permaneceram ali, até que veio a escravidão e tirou essa possibilidade. Então, o que acontece nas nossas vidas? Muitas vezes, nós estamos muito confiantes na situação que estamos vivendo. Confiamos demais na força do nosso trabalho, confiamos no serviço público, confiamos nos governos, confiamos nos países, confiamos em muitas pessoas. Mas o homem é enganoso e não tem nada estável aqui na Terra. Então, se os judeus tivessem percebido que não existia essa estabilidade, eles poderiam ter ido embora, mas eles ficaram confiando nisso. E nós não podemos confiar em nada que está debaixo do céu. Nós só podemos confiar nas poderosas e potentes mãos do Senhor. Então, o que eu posso colocar aqui? Ó? Vou colocar assim, ó. Não podemos confiar na estabilidade do mundo, do governo, do dinheiro, do país. De uma hora para outra, tudo pode mudar. Nesse exato momento, o mundo está vivendo uma possibilidade de reviravolta, de uma terceira guerra mundial. É possível isso acontecer? É claro que é possível. Eu posso confiar que o governo brasileiro vai agir com diplomacia para que a gente não se envolva nesse conflito? Eu não confio, sinceramente eu não confio. E da mesma forma somos nós. Aqui na Terra não podemos confiar em nada, apenas em Deus. Neste ponto, os ouvintes já entenderam. Essa passagem é sobre libertação, essa passagem é sobre clamor. Então quer dizer que mesmo que eu não esteja precisando de libertação, a situação da minha vida pode mudar de uma hora para outra. Então nesse ponto aqui, essa pregação serve para todo mundo. Serve tanto para quem está precisando de uma libertação agora, imediata, quanto para aqueles que estão livres, mas precisam viver em liberdade, precisam manter essa liberdade. Dessa forma nós construímos uma boa base, uma base sólida para o desenvolvimento da nossa pregação, que pode continuar da seguinte forma. Bem, se houve essa mudança repentina na vida dos hebreus que estavam vivendo no Egito, eu preciso trazer a gravidade dessa mudança. Muitas vezes a gente fala alguma coisa e acha que as pessoas vão entender simplesmente porque a gente mencionou, mas não funciona bem assim. Lá nas minhas redes sociais tem um vídeo que eu falo sobre a importância de você construir uma linha de raciocínio levando tempo. E o exemplo que eu dou no vídeo é o seguinte: se eu falo para as pessoas assim, Jesus te ama, é uma frase cheia de sentido, cheia de verdade, só que ela é tão rápida que a pessoa não consegue entender direito o que significa realmente Jesus te ama. Mas se eu digo assim, Jesus Cristo, sendo Deus, se fez carne, veio aqui na terra, pagou pelos pecados que ele não cometeu, levou sobre si um castigo que poucos homens suportariam, sofreu aqui na terra, foi perseguido, caluniado, angustiado, cuspiram no seu rosto, colocaram um manto sobre ele, colocaram uma cruz para que ele carregasse, uma coroa sobre a sua cabeça. Tudo isso, por quê? Porque você iria para o inferno, mas ele não queria que isso acontecesse. Ele veio trazer a salvação e reconciliar você com Deus. As pessoas vão entender direito, vão entender melhor o que significa Jesus te ama. Percebeu? Eu dei mais contexto. Então, para que os nossos ouvintes consigam entender realmente o que significa ser escravo,
eu preciso tentar trazer para os ouvintes as consequências, o fardo de ser escravizado. E a gente pode colocar da seguinte forma: a vida do escravo. Lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 11, a Bíblia vai dizer que os hebreus, que outrora tinham uma vida tranquila, começaram a realizar trabalhos forçados nas construções dos celeiros, né? Retirando completamente a liberdade que aqueles homens tinham, gozavam ali na terra do Egito. Segunda coisa da escravidão: tornaram ainda mais cruel a escravidão. Então, se o trabalho forçado já não era cruel suficientemente, eles eram açoitados, eles eram humilhados, a comida começou a ser restrita, o acesso à água ficou ainda mais restrito, então as condições de vida eram ainda mais deploráveis. Naquele período não havia só os judeus como escravos, havia outros povos também. Me fugiu a palavra aqui, mas eu vou procurar agora aqui para ajuda aí. Além do povo hebreu, quais foram os outros povos escravizados pelos egípcios? Pronto, lá, ó. Os andrógeos, os núbios, os cananeus e os líbios também foram escravizados aí pelos egípcios. Então, existiam vários tipos de escravos, vários povos escravos, mas os escravos hebreus, havia uma crueldade maior com eles. Eles sofriam mais nas mãos dos egípcios. Então, entre escravo e escravo, não tem muita diferença, mas se um escravo está sendo oprimido mais do que o outro, ele se sente ainda mais humilhado, ele se sente ainda mais desprotegido, ele se sente ainda mais assim envergonhado. Então, os egípcios fizeram questão de trazer esse tipo de trabalho forçado contra o povo hebreu. E por fim, lá no primeiro capítulo de Êxodo, a Bíblia vai dizer que o faraó ordenou todo o seu povo: lancem no lírio todo menino recém-nascido. Então não era um período fácil para você ser um hebreu. E essa gravidade é muito importante para mostrar que eles estavam completamente sem saída. E aqui a gente consegue avançar a nossa pregação, porque se eu preciso de libertação, é porque provavelmente eu já estou sem saída. Só que antes de nós colocarmos essa informação, nós também precisamos preparar esse terreno na cabeça dos nossos ouvintes. Fazendo o quê? Olha só, a esperança e o espírito dos judeus estava abatido. Não havia quem pudesse lhes socorrer. Então, antes de entender que eles estavam realmente sem saída, primeiro o espírito deles estava abatido. Nós também somos assim. Antes de você olhar para o lado e tentar encontrar saída, o seu espírito vai se abatendo, você vai ficando cada vez com menos disposição e vontade para poder bater na porta certa. Então a escravidão, a opressão, não é só uma situação real, física que se apresenta, também é uma situação emocional, espiritual. A pessoa nem tentou todas as saídas, mas a alma dela já está dizendo assim: não adianta não, você não tem saída. A pessoa tentou 1, 2, 3 vezes e ela já quer desistir. Isso aqui é natural do ser humano. Então a mesma coisa provavelmente aconteceu com os hebreus. Eles poderiam ter lutado, eles poderiam ter pegado em espada, eles poderiam ter feito muitas coisas, mas a alma deles já estava abatida. Eles não acreditavam mais nessa hipótese. E aqui sim nós podemos colocar o último tópico desse desenvolvimento, que enquanto a alma deles estava abatida, o espírito deles começou a se lembrar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é assim na nossa vida também. A sua razão te diz para fazer tal coisa, ou a tua razão te diz que não tem esperança, que não tem resposta, que não tem saída. Mas alguma coisa dentro de você que está brigando com esse seu raciocínio, que está brigando com a sua alma, te diz: não, existe resposta sim, existe uma saída sim, alguma coisa boa vai acontecer, você não sabe o que é, mas tem uma resposta. E foi isso que aconteceu com o povo hebreu. Racionalmente, eles não fizeram nada, eles poderiam ter feito muitas coisas, mas espiritualmente o espírito começou a falar mais forte. E é assim que acontece com muitas pessoas aqui debaixo da terra. Então como que a gente pode colocar isso? Começaram a se lembrar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso aqui é o bastante, porque volta lá no versículo que nós lemos no começo, que eles clamaram ao Senhor. Amém? E como que a gente agora avança para aplicar essa pregação, essa libertação, esse clamor? Nós podemos aplicar isso que eu acabei de falar para vocês, de que o Espírito nosso, que vem da parte de Deus, que já está pronto, como diz Paulo, ele começa a nos mover em direção a Deus. E a gente pode colocar isso assim, ó: quando não há saída, nosso Espírito, que vem da parte de Deus, nos leva para o campo onde as verdadeiras batalhas são travadas, nas regiões celestiais. Irmão, culto de libertação, culto de campanha, são cultos espirituais, são cultos que eles têm um objetivo diferente, que não é aquelas palavrinhas motivacionais, não. A causa, o porquê, o motivo, o lugar onde as batalhas são travadas é nas regiões celestiais. Crentes espirituais sabem muito bem disso. Crentes de 10, 20, 30 anos atrás sabiam muito bem disso aqui. Eu sou evangélico há 17 anos e no início da minha carreira eu participei de muita campanha de libertação. Jesus Cristo fazia muitos milagres e maravilhas nessas campanhas. Hoje elas praticamente acabaram em muitas igrejas aí. Mas nós precisamos resgatar isso, irmãos.
A nossa fé, ela não é só racional, não. A nossa fé, ela tem um cunho espiritual muito forte. E nós não podemos nos esquecer do mundo espiritual, porque ele é real, ele tem consequências, ele consegue agir aqui na terra. E nós também conseguimos agir no mundo espiritual. Se para o povo hebreu, naquele período de escravidão, não havia uma solução racional para ser tomada, ou eles não tinham coragem de tomar essa atitude racional, no mundo espiritual eles tiveram essa coragem. Porque é mais fácil tomar essa coragem no mundo espiritual. Embora seja desafiador, no mundo espiritual você não precisa de recursos, você não precisa de ninguém, você consegue lutar sozinho ou em conjunto com várias pessoas. Agora, no racional não, você precisa de insumos, você precisa de elemento. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se o povo hebreu quisesse pegar em armas para lutar contra o povo do Egito, eles teriam que procurar as armas, eles teriam que armazenar essas armas, teriam que ter toda uma logística racional para poder enfrentar o povo através de armas. Mas no mundo espiritual, dentro da casa dele, trancado no quarto deles, eles poderiam pedir ajuda e socorro, clamar o nome de Deus e obter essa ajuda no plano espiritual. Então, no plano espiritual, nós conseguimos acessar sem grandes insumos, sem grandes ferramentas. Agora, no plano racional, nós precisamos de insumos, precisamos de ferramentas. E muitos crentes, por terem à sua volta, à sua disposição, muitas ferramentas, estão se esquecendo de utilizar as suas armas espirituais. E essa pregação de libertação em culto de campanha precisa trazer forte essa veia espiritual, para que os milagres, os efeitos, os acontecimentos, os eventos, os fenômenos espirituais realmente aconteçam, porque nós precisamos que ele aconteça. Pegou aí? Então agora vem a hora de aplicar essa pregação para que ela faça muito sentido e provoque efeitos espirituais na vida dos irmãos que estão ouvindo, porque a palavra de Deus ela é poderosa. E como que nós podemos fazer isso? Trocando em miúdos essa explicação espiritual que eu dei para vocês, lá no reino espiritual, a nossa força não significa nada. A força do nosso braço, do nosso dinheiro, isso aí não significa nada. A única coisa que nós podemos emitir lá no mundo espiritual, a única ferramenta que nós temos à nossa disposição é o quê? A nossa voz. Então, ela tem força. Então, ó, lá a nossa força física não é nada. A única ferramenta que temos é a nossa voz. E não é qualquer tipo de voz, uma vozinha baixa, igual eu tô conversando com vocês aqui, não. É uma voz de grito mesmo. Olha o que a Bíblia Strong diz. A Bíblia Strong é uma Bíblia que traz o significado das palavras, tanto em hebraico, quanto em grego, quanto em aramaico. E a palavra que aparece lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 23, quando diz assim, e os filhos de Israel clamaram, a palavra hebraica é zayak, que significa gritar, clamar por socorro. Não era qualquer conversinha, não era só qualquer gemido, não. Era um gemido de desespero, era um gemido de angústia, era um clamor que incomodava as pessoas. É você clamar mesmo, você se permitir se soltar diante de Deus. A gente vive uma vida muito cheia de protocolos, muito apegado naquele culto racional que Paulo fala. Mas o clamor, irmãos, ele sempre fez parte do povo de Deus. Nós não podemos esquecer disso. Muitos irmãos criticam os assembleanos porque grita demais. Não, irmão, o clamor, ele é bíblico. Aparece em vários lugares. E uma das poucas coisas que nós vamos continuar fazendo lá no céu é continuar clamando, adorando o Senhor em alta voz. A própria voz de Deus, irmãos, é igual voz de trovão, voz de águas de muitas cachoeiras, que quando fala, tudo treme, tudo se estremece. Para com esse negócio aí de que, ai, Deus não é surdo. Não, irmãos. Para de querer racionalizar o nosso culto a Deus. O culto a Deus não é um culto que é só você com Deus, não. A Bíblia nos indica como cultuar a Deus. E eu posso aprender essas lições da Bíblia. Eu já fui esse tipo de crente, irmãos, que falava assim, não precisa disso não, Deus não é surdo. Mas conforme a gente vai mergulhando no mundo espiritual, nós vamos aprendendo que lá não funciona pelas regras da razão, pelas regras matemáticas, pelas regras da etiqueta. Não, lá são outros princípios que vigoram e que existem. E nós podemos encerrar essa pregação justamente falando sobre esses princípios. Olha só o que nós podemos colocar aqui. Se todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra que saía da boca de Deus, é natural que aqueles que foram feitos à semelhança de Deus tenham herdado alguma força sobrenatural na palavra. O livro de Provérbios diz que a palavra tem poder tanto para a vida quanto para a morte. Muitos milagres, muitos eventos aconteceram através da palavra. Inclusive na igreja primitiva, a cura acontecia através de quê? Da imposição de mãos dos presbíteros e da sua oração.
Então a palavra tem muito poder sim. E para encerrar o raciocínio, nós podemos convidar as pessoas a ficarem de pé, aí de frente para o púlpito da igreja, para que a gente faça um clamor de libertação. E aqui no esboço nós podemos colocar isso assim, ó. Não fica racionalizando o agir de Deus. Só há uma ferramenta, um só instrumento, a sua voz, o seu grito, o seu clamor. É através dele que as muralhas cairão. Não é para ser racional. É simplesmente um princípio bíblico. Irmãos, de verdade, todas as vezes que eu ligo essa câmera e começo a fazer algum esboço aqui, eu vou sentindo a presença real de Deus. Seja na hora de fazer o esboço, preparando o vídeo para vocês, ou na hora que eu estou realmente gravando o vídeo. E nesse exato momento, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Eu estou sentindo vontade de clamar realmente ao Senhor para que muitas vidas sejam salvas através da sua pregação, através desse vídeo aqui que vai te convencer, que vai te motivar a aprender a clamar. Irmão, entra no teu quarto, fecha a porta, começa a clamar ao Senhor. E daí se os vizinhos estão ouvindo o seu clamor, e daí o que as pessoas pensam sobre você, esquece, irmãos. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. É a única coisa que isso que importa. E nesse momento, imagina Deus, ó, o meu filho entrou no quarto, tá lá me clamando. Você acha que Deus vai pensar alguma coisa negativa sobre você? Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão recolhidas, nem ele é surdo para que não possa ouvir o clamor, as orações, as nossas intercessões. Deus não está surdo, irmãos. Como eu falei em outro vídeo, Deus não está insensível ao nosso clamor, à nossa oração, aos nossos pedidos. No culto de campanha que você estiver pregando, nessa quarta ou quinta-feira, convide as pessoas a irem na frente e peça para que elas mesmas abram a boca, clamem em prol de si mesmas, em prol das suas famílias, que para com esse negócio de raciocínio. Irmãos, ó, outro dia eu estava pregando e isso foi muito forte. Eu estava falando justamente sobre o poder que tem na palavra. Na igreja existiam muitos jovens mesmo, assim, ó, de 12 anos, 13, adolescentes, né, 14, 18, 20 anos. E eu estava falando sobre abrir a boca, o poder de abrir a boca. Aqueles que começaram a abrir a boca e dar glória a Deus e falar aleluia e começaram a fazer um clamor, irmãos, eles foram cheios da glória de Deus. Mas aqueles que ficaram assim, esse negócio eu não sei, esse pregador fica gritando. Não, irmãos, não aconteceu nada com eles. Por quê? Porque as pessoas que abrem a boca para clamar estão mostrando uma predisposição para receber do mundo espiritual algo espiritual. Mas aquelas pessoas que ficam só no raciocínio, elas estão com uma predisposição para receber aqui na terra uma resposta racional. Irmãos, o povo hebreu só conquistou a terra de Canaã porque eles buscaram no plano espiritual as respostas que eles precisavam. As muralhas de Jericó foram derrubadas através do clamor. O Rio Jordão se abriu através do clamor. O Mar Vermelho se abriu através do clamor. Davi venceu Golias através do Espírito Santo que agia na sua vida. Para de querer vencer as suas guerras, as suas lutas, as suas pelejas apenas no racional. Muitas vezes, irmãos, é no espiritual que Deus vai te dar a ideia, vai te dar o entendimento, vai te dar a visão para você solucionar um problema que está no campo racional. Aleluia! Isso tem acontecido ultimamente na minha vida. Todas as dificuldades, todas as respostas que eu não tenho, ao invés de ficar tentando racionalizar, eu falo para Deus, Deus, eu não consigo, eu não sei, me dá a visão, me dá o entendimento, e sempre Deus tem me dado visão e entendimento. Esse canal aqui está se erguendo, toda a infraestrutura de redes sociais que nós temos está se erguendo, a plataforma está se erguendo, não é na minha força, não é no meu raciocínio, não é no meu intelectual, é no intelectual de Deus, irmãos. Acredite, creia nisso. Então, em um culto de libertação, a libertação começa onde? No clamor. Seja no clamor de quem precisa de libertação ou no clamor daqueles que são ministros do Senhor para promover a libertação. E eu te digo mais, viu, irmãos? A libertação do povo de Israel não foi provocada por conta de Moisés, não. Moisés foi só um instrumento usado por Deus para libertar o povo de Israel. O povo de Israel só foi liberto graças ao seu clamor, ao seu próprio clamor. Então, leve essa mensagem para casa, medita nessa mensagem e que Deus possa abençoar a sua vida. Coloca aqui embaixo o que você sentiu ouvindo esse esboço, o que você sentiu, se você já teve essa experiência com Deus, que com certeza vai ser um prazer te responder. Deus te abençoe.